Olá, pessoal! Hoje em Direito Constitucional nós vamos falar sobre o ponto 1.7.3.1.3, quase um telefone esse ponto do edital, que é tutela constitucional das liberdades. Habeas corpus, habeas data, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e direito de petição. Bom, é basicamente os remédios constitucionais. Eu já gravei um vídeo sobre controle judiciário na parte de controle da administração pública, lá em Direito Administrativo, falando um pouquinho dessas ações. Hoje a gente vai voltar a falar delas com um enfoque mais constitucional. O que isso quer dizer? Que eu vou focar no artigo 5º, que trata das previsões desses remédios constitucionais. Vou colocar o link da lei infraconstitucional que a regula, que, se eu não me engano, praticamente todas têm. Eu acho que todas têm, a gente vai falando uma por uma. E eu vou dar uma rápida introdução sobre o porquê de existirem estes remédios. Bom, nós já falamos das gerações ou dimensões de direitos fundamentais, e eu disse que quando surgiu os primeiros direitos fundamentais, eles surgiram com o intuito de proteger o cidadão das arbitrariedades do Estado. Ainda estávamos num contexto de queda do Estado absolutista, então o medo do cidadão das arbitrariedades do Estado era muito latente, razão pela qual aqueles direitos visavam, sobretudo, protegê-los de arbitrariedades do Estado. Só que assegurar, editar e regulamentar normas que assegurem aí os direitos fundamentais, de nada adianta se não tiver mecanismos de proteção do cidadão, da pessoa, do indivíduo, quando tais direitos forem violados. Se não existirem mecanismos de proteção, a tendência é que estes direitos fundamentais eles sejam violados a todo e qualquer momento, se não houver nenhum tipo de sanção. Então, os remédios constitucionais, eles são pensados principalmente com esse intuito. É o que a gente chama, basicamente, de dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. O ser humano, o indivíduo, o cidadão, ele tem direitos fundamentais e mecanismos de proteção em face do Estado. Essa dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, ela se divide em eficácia horizontal e vertical. A maioria dos remédios constitucionais visam a proteger, a regulamentar e a garantir essa eficácia vertical dos direitos fundamentais. O que é isso? É a proteção que o indivíduo tem em face do Estado, essa relação verticalizada do indivíduo em face do Estado. O indivíduo fala, Estado? Não, aqui não. Você tem que proteger os meus direitos fundamentais assegurados na Constituição. Mas nada obsta que alguns destes remédios constitucionais que nós vamos falar também sirvam para a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais não são aplicados tão somente do indivíduo em face do Estado, não. Um particular pode fazer valer os seus direitos fundamentais em face de outro particular. A isso se dá o nome de eficácia horizontal, porque eles encontram em relação de igualdade, ao menos em tese. É uma visão que parte-se, inclusive, do neoconstitucionalismo. E diz o seguinte, olha, particular, você está violando os meus direitos fundamentais. Você não pode fazer isso. Eu sou sujeito de direitos e, portanto, eu vou fazer os meus direitos, nem que seja por meio de um remédio constitucional na tutela jurisdicional. Correto? E quais são estes remédios constitucionais? Lembrando que esse rol ele não é exaustivo, uma vez que o próprio artigo 5º, inciso 35, elenca que não haverá exclusão do poder judiciário, aquela lesão, ameaça de lesão de direito. Então, não vai ser a inexistência de um remédio constitucional que vai obstar o direito do cidadão, não. Os remédios constitucionais do edital não são os únicos remédios constitucionais que o cidadão pode se valer.
mas são os principais, inclusive porque há previsão expressa na Constituição. Vamos então seguir a ordem do edital e falar sobre o primeiro deles, que é o habeas corpus. O habeas corpus na Constituição encontra previsão no artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a previsão constitucional, mas também há previsão no Código de Processo Penal dos artigos 647 e seguintes, e há uma porção de súmulas. Súmula 208, 299, 344, 395, 431, 606, 690, 691, 692, 693, 694 e 695 do STF. O habeas corpus é um dos instrumentos em que pode-se falar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, do direito de locomoção, do direito de ir e vir. Ele pode ser preventivo ou repressivo, ele pode ser impetrado em face de um particular, ele pode ser impetrado em face de condutas omissivas. Ok? Não é preciso de capacidade postulatória, ou seja, qualquer cidadão poderá escrever o seu habeas corpus ou de outrem. Pessoa jurídica não pode ser paciente do habeas corpus, porque pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. Mas pessoa jurídica pode escrever um habeas corpus em favor de alguém. Uma pessoa física, necessariamente, correto? Então, se atentem a essas disposições que eu disse, do CPP e das súmulas, para saberem um pouco mais sobre o habeas corpus. O próximo remédio constitucional é o habeas data. Habeas data, pessoal, que encontra a regulamentação no artigo 5º, inciso 72, em conjunto com a Lei 9.507, que é a lei do habeas data. Diz a Constituição: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Essa é a redação do artigo 5º, mas a Lei 9.507 coloca mais uma hipótese, que são as anotações nos assentamentos, quando deseja esclarecer algum fato. Para isso é importante fazer a leitura do artigo 9.507. E aqui a gente percebe que o habeas data, ele visa, sobretudo, a um acesso aos dados do próprio impetrante, um direito personalíssimo, e são necessariamente dados. E essas entidades que possuem os dados, elas não precisam ser necessariamente públicas. Elas podem ser privadas, gozando de um caráter público, porque aqueles dados eles têm publicidade. É o caso do SPC, por exemplo. O próprio artigo 5º fala bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Pode ser privado, portanto. Então, para uma leitura mais minuciosa das regras da legitimidade do habeas data, é importante ler a Lei 9.507. Não é uma lei grande. Próxima ação é a ação civil pública. A ação civil pública está regulamentada na Lei 7.347 de 85. Ela visa, sobretudo, defender direitos difusos e coletivos, bem como, de acordo com a jurisprudência, de direitos individuais homogêneos em matéria que diga respeito ao consumidor.
O rol de bem jurídico dessa lei é exemplificativo. Não cabe a CP para tributos, contribuições previdenciárias e FGTS. Pode ser preventivo ou repressivo. Tem como legitimados MP, Defensoria, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade, economia mista, associação constituída há pelo menos um ano, que inclui entre suas finalidades a proteção dos bens jurídicos que a lei de ACP protege. O MP, se não intervier no processo, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Admite-se litisconsórcio facultativo entre os MPs. E tem um prazo prescricional de 5 anos, que é o mesmo prazo da ação popular, aplicável por analogia. Ok? Para maiores informações, lê a Lei da Ação Popular, como eu disse, Lei 7.347 de 85. Próxima ação, próximo remédio constitucional, ação popular. Ação popular que encontra previsão constitucional no artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. É uma ação via de regra 0800, a qual qualquer cidadão é legítimo para impetrar esta ação popular. Lembrando que a ação popular e a ACP, elas são cumuláveis, independentes. Pode haver um mesmo objeto na ação popular e na ACP tramitando na justiça. No livro do Ricardo Alexandre, ele até comenta isso. Conforme o entendimento do STJ, a ação popular não exclui a ACP, uma vez que a lei admite a concorrência de ambas. Temos a Lei da Ação Popular 4.717 de 65, que regula essa ação popular. Os cidadãos devem ser necessariamente eleitores, detentores dos direitos políticos. O rol também é exemplificativo, pode ser preventivo ou repressivo, contra ato omissivo ou comissivo. Com a ação popular objetiva se anular ou condenar, ou ambos. A lei faculta a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte. O MP poderá assumir a ação em caso de desistência ou der motivo à absolvição da instância. E a sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ok? Prescrição ocorre em 5 anos, exceto reparação de danos ao erário, que é imprescritível. Próxima ação, mandado de segurança individual e coletivo. Estamos acabando, hein, pessoal? Mandado de segurança. Onde está o mandado de segurança? Está no inciso, pelo menos na Constituição, está no inciso 69 da Constituição para o individual e 70 para o mandado de segurança coletivo. Vamos à leitura. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Há uma porção de súmulas que regulam o mandado de segurança individual e a lei que regula o mandado de segurança tanto individual quanto coletivo é a Lei 2016 de 2009. Vamos a algumas súmulas aí. 604, 101, 248, 266 até 272
294, 299, 304, 319, 330, 392, 405, 429, 430, 433, 474, 510, 511, 512, 597, 622 até 632 e 701 do STF, mais 41, 105, 169, 177, 202, 213, 333, 376 e 460 do STJ. Quase um bingo, né? Já o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Súmula 629 aí para o tema de mandado de segurança coletivo. Isso está amplamente discutido na lei do mandado de segurança, tem muita súmula, muita jurisprudência regulando o tema. É importante saber o que pode liminar, que pode ser preventivo, repressivo, contrato omissivo, comissivo. Agora, os atos devem ser necessariamente emanados de autoridades públicas. Ok? Qualquer dúvidas, né, maiores, eu acho que estarão bem esclarecidas na lei. Lembrar dessa questão do direito líquido e certo. A lei fala nos casos que não são cabíveis. Fala da liminar, prazo decadencial de 120 dias, um aspecto importante. Mandado de segurança coletivo para direitos coletivos e individuais homogêneos, deixando de fora os direitos difusos. E é isso. Agora, mandado de injunção e para terminar, direito de petição. O mandado de injunção, pessoal, está no inciso 71 do artigo 5º da Constituição e diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. A lei do mandado de injunção é a 13.300. Ok? Lembrar que mandado de injunção não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, seja porque um é remédio constitucional, outra é uma ação do controle concentrado abstrato. Mas mais do que isso, há outras diferenças. Além da cidadania, cidadania, soberania e nacionalidade, que são esses 3 únicos direitos a serem regulamentados pelo mandado de injunção. Temos que lembrar que a Lei 13.300 adotou como regra a corrente concretista intermediária individual, notifica o poder público em regra, com efeitos interpartes também em regra, podendo excepcionalmente poder ser concretista direta, concretista intermediária geral, concretista direta individual e até mesmo concretista direta geral. Para isso é fundamental fazer a leitura da lei. Mandado de injunção este, que pode ser individual ou coletivo, tendo por legitimados no coletivo MP, partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação e defensoria pública. Enquanto perdurar a omissão, mandado de injunção poderá ser impetrado pelos respectivos legitimados. O mandado de segurança individual poderá ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, em nome próprio, desde que seja titular do direito da liberdade ou da prerrogativa constitucional,
cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência ou pela insuficiência de norma regulamentadora. Lembrar que essa omissão pode ser total ou parcial, ok? Para maiores informações, leitura da Lei 13.300. Ela é bastante elucidativa. Por fim, para fechar esse vídeo, que já está enorme, nós vamos falar do direito de petição. Direito de petição este que está assegurado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o juiz ele não pode se valer aí do non liquer, da ausência de norma, para não dizer o direito. Ele tem que se virar e dizer o direito, ainda que se valendo da analogia, dos princípios gerais do direito, do costume. Lesionou ou ameaçou lesionar? O Poder Judiciário deve apreciar o tema. E aqui tem uma leve diferença entre direito constitucional de petição, direito constitucional de ação, que é esse artigo 5º, inciso 35, incondicionado. Você pode ir para o Poder Judiciário pedindo uma receita de bolo. É o seu direito de petição. É maluco. Pode acabar até sendo interditado. Mas você pode se valer do Judiciário para isso. Mas isso é diferente do direito processual de ação, que aí sim tem as condições da ação, e esse direito é de pronunciamento de mérito. O direito de petição da Constituição ele é amplo e genérico. Até aquela decisão que extingue sem resolução do mérito é direito de petição. É o que diferencia do direito processual, que tem as condições, os pressupostos e um pronunciamento de mérito ao final. Então, lembrar que esse artigo 5º, inciso 35, ele é amplo. Ele é amplo. É qualquer pronunciamento do Poder Judiciário que materializa, que concretiza essa prestação jurisdicional do direito de petição. E pode ser inominada, não precisa ter nome a ação. O indivíduo pode se valer simplesmente de uma ação inominada, pedindo o que ele quiser. Não precisa ter nome, não precisa ter previsão. Basta a lesão ou a ameaça à lesão. Ok? Já me estendi muito, já está bastante longo o vídeo. Leiam também a súmula vinculante 28 do STF, ok? Acho que deu para falar muita informação, ainda que de forma rápida. Enfim, espero que seja útil o vídeo.